Boa noite, gente. Tudo bem? Eu fiquei de dar uma palavra, de compartilhar com vocês uma palavra a respeito das vivências e das oficinas que eu montei para caso eu consiga compartilhar com as pessoas o trabalho que eu posso oferecer. Não que eu consiga, mas eu posso oferecer, né? Então, ao longo dos 40 anos de carreira artística, eu estudei teatro e tive a oportunidade de estudar expressão corporal e dança e de trabalhar com profissionais de altíssimo nível quando era criança, por conta de ser famosa e de ter uma estrutura midiática que me proporcionava o contato com profissionais de altíssima qualidade. Então todo mundo vê os meus vídeos dançando e a minha história com o corpo e a dança começa com nada mais, nada menos que Deborah Coker, que estava iniciando a sua trajetória como coreógrafa. Na época ela não tinha ainda um grupo, ela era coreógrafa e ela coreografou todo o meu show, o meu trabalho do disco solo produzido por Liminha, chamado Anilina e Parafina, lançado pela Som Livre. Foi o primeiro disco solo infantil meu, porque até então eu cantava nos discos dos especiais infantis, Pelim Pim Pim, Arca de Noé, e no Anilina e Parafina eu ganhei da Som Livre a oportunidade de gravar um disco solo, que logo em sua estreia ganhou o disco de ouro no Chacrin. E então a Deborah Coker veio coreografar a música título do disco, e a coreografia era algo muito ousado. A minha roupa era toda espacial, o elenco que dançava, o balé que dançava comigo e se apresentava vestidos todos de roupa espacial, e tinha acrobacias e movimentos muito ousados, e eu nunca tinha dançado, mas eu tinha já ginástica olímpica, muitos anos de ginástica olímpica e balé. Então, o balé era uma coisa que eu não gostava muito, mas a Deborah Coker veio e trouxe uma reinvenção do que seria a dança, o corpo, para aquele grupo em que eu era o centro, porque era o meu disco, mas havia um corpo de baile para minha apresentação, né? E depois de conhecer a Débora e o trabalho que ela fez comigo, com esse trabalho, eu simplesmente nunca mais parei de dançar. E aí a minha história vai pelos bailes black. Eu subi todos os morros do Rio de Janeiro para dançar em baile black, e depois eu fui fazer dança de salão, depois eu estudei outras possibilidades de dança, depois eu fui para as lutas, eu estudei capoeira, depois eu fiz Kung Fu, eu fiz várias lutas que também trabalham o corpo de uma forma que também remete a uma dança, né? A luta é uma dança, só que com outro impacto e outra proposta. Então, o trabalho de corpo que eu tenho até hoje e as oficinas que eu montei que envolve o corpo estão alicerçadas nessa base que começa em Deborah Coker, e aí uma gama enorme. Laura Balé, na minha infância, foi durante o tempo de especiais infantis, eu tenho uma memória muito forte do estudo de balé. Depois eu fiz também no Wolf Maia, eu fiz um curso de dança e preparação vocal teatral com Gava, Wilson Gava, maravilhoso. Então eu sempre estou me trabalhando, sempre estudei para ter condição de hoje poder oferecer o trabalho. E teatro, eu fiz teatro no tablado durante algum tempo,
eu também estudei com nada mais, nada menos que a Miriam Muniz. Eu fiz uma formação com ela, que inclusive na época quem também fez o curso comigo foi a Badia Assad. Ela estava na mesma turma que eu, a grande Badia Assad, um monstro aí da música, da performance do espírito, né? Incorporado na música, né? Então ela é uma instrumentista, musicista e uma entidade, assim, uma pessoa, uma artista multi, né? Assim, cósmica, né? Muito única. ID, né? Uma digital muito original, não tem ninguém que faça o que ela faz. E eu tive a oportunidade de conhecê-la fazendo Miriam Muniz. Então, todas essas oficinas e muitos outros cursos que eu fiz também, mas eu estou contando para vocês que não parte de uma loucura de, ela acha que sabe. Não, não, não. Tudo eu estudo muito, eu amo estudar, eu vivo praticamente, o meu intelecto é totalmente voltado para isso. Muitas vezes as pessoas acham que eu não estou fazendo nada, mas aí eu estou estudando outros planos, aí eu estou numa outra realidade de estudo, estou estudando o multidimensional, os mundos, a cosmogênese numa outra, né? A órbita terrestre, eu estou estudando outras coisas. Quando eu estou quieta, parece que eu estou procrastinando, mas isso não existe, não. Então, cada um analisa o outro, né, a vida do outro como quer, né, e tira a conclusão que quer. Então, eu não analiso a vida de ninguém para tirar a conclusão, mas para ver o espetáculo de Deus personificado em cada pessoa. Para mim, cada pessoa é um experimento de Deus. Toda pessoa é Deus materializado. Então, não combato pessoa nenhuma no intuito de não atrapalhar a experiência de Deus. Eu respeito cada pessoa como um Deus vivo, uma divindade, uma personificação de Deus, e não combato, e não atrapalho, e não combato, não julgo, não destruo, não sou inimiga, porque eu não quero dar de atrapalhar a experiência de Deus, que eu não sou doida. Eu não sou doida de atrapalhar Deus. Eu respeito Deus em primeiro lugar, que está dentro do outro. Eu raramente enxergo o racional, me preocupo com o racional intelectual do outro. Eu quero saber do Deus que está dentro do outro. Então, quando eu olho para o outro, eu estou sempre procurando o Deus. A programação, os códigos, os dados de Deus, porque cada pessoa tem uma linha de dados multidimensionais que determina qual a sua cosmogênese, ou seja, a sua composição cósmica. Aqui estou falando de cosmovisão, que foi o que eu prometi falar das oficinas, e cosmovisão. Cada pessoa possui uma linha, uma única linha, que dá então, esta linha é a linha que tem que estar sempre nos seus algoritmos alinhados, para que você esteja no perfeito experimento do propósito de Deus. O propósito não é racional do homem. Eu, Areta, não tenho propósito. Pelo contrário, eu estou vivendo o propósito de Deus. O propósito dele para a minha existência, o que ele propôs na minha cosmogênese, na minha composição cósmica, como ele se desenhou e criou a sua experiência em mim. Então tem uma palavra muito interessante que fala que a arte, ela é uma junção do homem com os deuses, e quanto menos o homem participa, melhor. Então eu acredito que a existência é uma arte de Deus, e que cada pessoa está vivendo o experimento divino. Então eu não atrapalho, eu não tenho intenção de condenar, punir, castigar o outro, porque o outro é um experimento, seja na sua polaridade obscura ou na sua polaridade de luz. Eu me defendo, eu argumento, eu
eu procuro harmonizar da melhor forma possível, mas não estou aqui para me colocar como santa e nem como vilã da história, porque eu tô no filamento, na neutralidade, que é o lugar aonde eu entendi que eu funciono com saúde plena, com consciência plena, felicidade de estar viva, um maravilhamento acontece e eu me proponho a uma colaboração com os homens através da palavra que eu compartilho e às vezes até fazendo um pouco de arte. Então, dentro da cosmovisão, cada pessoa é um experimento de Deus, é um propósito de Deus, não de seu propósito. Então, conhece-te a ti mesmo leva a conhecer o propósito de Deus. A ideia original de Deus para si, para Deus. Você pertence a Deus, você não pertence a homem nenhum. Você pertence a Deus. E quando você conhece a si mesmo, então você conhece o propósito de Deus para a tua vida. Então, a linha divina fica toda ordenada, em perfeito funcionamento e tudo é instantâneo. Então, eu criei as vivências a partir daquilo que eu tenho já no meu registro, no meu computador mental, de tudo aquilo que eu tenho de estudos, eu crio algo que eu sei que eu posso oferecer para as pessoas, para o cognitivo, para o improviso, para possibilitar o corpo a movimentos que capacitem uma abertura e expansão da sua cosmogênese, da sua emanação divina. Então, cada uma das vivências e das oficinas estão alicerçadas em cursos, vivências e experiências aonde trabalhei com profissionais extraordinários, que eu aprendi muito, e também aonde eu estudei com profissionais de excelência naquilo que fazem, porque estão vivendo o seu ID com perfeição. Então, as vivências, as oficinas estão alicerçadas nessa história de estudo, de experiência, de trabalho, de parcerias, das quais me proporcionou ter os dons que eu tenho hoje. Então, dança sapateado, dança flamenco, né? Dança de tudo. Então, toco um pouquinho de cada instrumento, componho, improviso, faço música instantânea. Então, tudo isso está alicerçado em estudo, em experiência, em trabalho, com profissionais de altíssima qualidade. Então, hoje, aos 51 anos, depois de 40 anos de carreira, eu me sinto apta. E como terapeuta, além de há 20 anos atrás ter estudado com inúmeros profissionais também conhecidos, né, as terapias todas que foram usadas em mim, por isso que eu vivo uma vida onde não tenho frequência em hospital, doença nenhuma. Então, as terapias eu estudei há 20 anos atrás, até mais, porque hoje eu tenho 51, até mais, porque eu comecei a estudar com 17 anos. Então, as terapias todas eu estudei e agora eu estou renovando, porque tudo, né, evolui, tudo tem, as terminologias vão evoluindo, então eu estou renovando a formação com a IBRAF. Sem palavras, espetacular o trabalho da plataforma. E tô indo aos poucos, eu já fiz das 70 terapias propostas, eu já fiz 22, eu já me formei, já terminei o curso em 22, agora eu estou me especializando em Ayurveda, porque me identifico muito e quero estar compartilhando com vocês. O telepsiquismo está à disposição, tarô com telepsiquismo, e as oficinas também, e quem estiver interessado, eu também estou oferecendo o trabalho voluntariamente.
para quem tiver interesse. Para adolescentes, as oficinas e as vivências são para adolescentes, para crianças, para idosos, para todas as idades. Então, grupos pequenos, porque eu quero ter uma força de impacto conectivo, eu tenho muita energia para dar. Eu sou uma pessoa muito atômica, então eu quero ter uma experiência profunda com cada pessoa. Então eu gosto de pequenos grupos e esse é o trabalho que eu estou oferecendo para quem desejar ter uma experiência com a tecnologia, a ciência artística e a ciência de evolução humana, ID Humanator. Uma noite maravilhosa para todo mundo, gratidão e força, muita força para entender e assimilar as forças que estão aí fora. Agora está mais forte que nunca. Então a gente precisa se fortalecer e tá se movendo dentro desse lugar de curas, artes e vibrando o que há de melhor no mundo, para todo mundo. Boa noite.